E aí, meus amores, hoje é o dia que muitas orelhas vão coçar, porque eu vou enfiar nada mais, nada menos que 3 boys pebas no mesmo vídeo. É possível, Larissa, existir tanto boy peba no mundo? É possível. E existe tanto que um vídeo por boy peba não está dando conta, então hoje nós vamos trabalhar com 3. 2 eu peguei, o foco é no que eu não peguei. Estranho, estranho, mas vocês vão entender a linha de raciocínio ao longo do vídeo. Vou fazer a minha pergunta de praxe. Você pegou a sua pipoca? Vamos começar. Vocês viram como eu melhorei? Eu nem joguei. Foi muito sem querer, velho. Eu ia dizer, eu nem joguei pipoca em vocês hoje. Bom, eu joguei em mim mesma, viu? É karma, lei do retorno. Vamos lá. Pegação, recalque e inconveniência. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então vamos começar. Se tem muito boy peba, se o contexto é meio caótico, estamos falando de carnaval. Sim, hoje eu vou contar a história do dia que eu fiquei com 2 boys ao mesmo tempo, no mesmo rolê. Gente, foi uma coisa ímpar na minha vida. Eu com mais de 30 anos, eu nunca tinha feito essa façanha, porque eu acho uma façanha, veja bem. Deixe aqui sua opinião sobre isso, ficar com mais de um boy no mesmo rolê. Eu sempre fui da opinião de que é impossível de administrar. Os homens administram de forma muito tranquila. E para eles é muito normal. Eles não ficam pensando, e se uma encontrar a outra? Ai meu Deus, para mim é tudo que eu penso. Porque é o seguinte, eu já tenho que administrar as vozes da minha cabeça. Então assim, administrar também múltiplos seres humanos, sabe? Tipo, seres humanos é pior que vozes. Não sei, vocês têm vozes na cabeça? Mas bom, não gosto, eu me sinto desesperada. Mas bem, nesse vídeo você vai ver como eu fui lesa. E que muitas vezes, nós mulheres somos meio lesa mesmo. A gente se preocupa demais, tá? Tem outras que já estão mais avançadas. Eu ainda me considero no patamar de lesa, tá bom? Eu sei que eu estava num carnaval. Eu tinha ficado com um menino numa prévia. Tinha sido legal e tal. Depois a gente não saiu mais, né? Era uma prévia muito perto do carnaval. Mas tinha essa coisa do contato, contatinho. Nossa, como eu tô jovem nesse vídeo. Tinha esse contatinho. E aí eu tava no carnaval, já presa a esse contatinho. Eu sou uma pessoa muito que tipo, arrumei esse, gostei, vamos ver esse aqui. E aí, no primeiro dia de carnaval, eis o que aconteceu. Primeiro, note que o carnaval de Recife é um mundaréu de gente. É muita gente mesmo. Recife, Olinda. E eu tava lá no Marco Zero, na abertura do carnaval, me comunicando com esse rapaz. Esse rapaz estava demorando de responder. Não porque é sem querer. Não porque ele tá curtindo e o celular dele ele não viu. Não, é estratégico, entendeu? Ele tá dando aquele molho, aquela cozinhada. E aí eu tava com um grupo de amigas, né? Tava conversando com esse boy. Daqui a pouco a gente encontrou com uns amigos dessas amigas. E ficou aquele grupão. E a gente resolveu subir para um camarote que a gente arrumou ali no Recife Antigo. Mas não era um camarote super caro e fechado, não. Era um lugar que a gente tinha conhecimento e dava para subir, dava para entrar. Então esse boy que eu estava conversando, ele poderia subir e entrar sem ter que pagar um camarote, entendeu? Então eu comuniquei para ele que eu estava nesse lugar e ele, eu tô muito longe, não sei o quê. Só que isso, intervalos enormes de mensagem. E aí eu tava tomando um negocinho pra me alegrar. Meu Deus, no outro vídeo eu também tava tomando um negocinho pra me alegrar. No primeiro eu também tava, ok. Eu gosto de tomar um negocinho pra me alegrar quando eu tô saindo. Mas enfim, a gente tava lá, tava tomando um negocinho pra me alegrar. E nesse camarote, eu conheci um outro boy. Ele era paulista, meu Deus, de novo, Jesus Cristo, paulista, novamente. Eu mesma me esqueço a quantidade dos boys de São Paulo que já passaram pela minha vida. Enfim, eu vou contando, aí vai aparecendo. Aí tem esse boy paulista que tinha um papo legal, eu gostei dele. E aí foi rolando aquela química, né? Aquela energia, aquele encaixe. E aí eu olhei pro meu celular e pensei, poxa, mas esse boy não tá nem aí, ele tá demorando a responder, acho que eu nem vou encontrar ele. E aí eu fui deixando aquela coisa ali fluir, fiquei com esse menino. E fiquei lá, né? Lá em cima desse suposto camarote. E aí as minhas amigas desceram pra curtir um show e eu fiquei lá, me agarrando no sofazinho com o menino no camarote. E pensando, agora eu me lasquei porque tem esse outro. Você vê o meu nível de não saber lidar,
Eu comuniquei ao rapaz que eu estava ficando, você veja, zero expertise. Eu falei assim, olha, eu não sei se eu devia ficar contigo porque eu tô marcando com outro rapaz. E ele disse, nossa, como você é sincera. Eu falei, eu sou sincera porque eu não lido com esse tipo de situação. Então, quando eu sou colocada à prova, eu preciso ser sincera. E ele falou, sim, mas cadê esse rapaz? Ele não está aqui. Eu fiz a verdade, ele não está aqui. Ele fez, então vamos embora, porque o boy dizem que as mulheres têm a coisa de competição e lá. Eles que têm esse negócio de competição. Eu acho que ele ficou ainda mais instigado quando eu falei que tinha esse outro boy. E eu não falei propositalmente, eu falei genuinamente preocupada. Do tipo, nossa, se esse boy chegar aqui, porque eu mandei a localização, subir e me encontra com este outro rapaz. Nós estamos namorando? Não, mas eu acho que seria uma falta de consideração. Acho que teria um erro aí meu, né? Uma falha na minha cabeça. Porque na cabeça dos boys eles não estão nem aí. O fato é que esse rapaz não chegou não, minha gente. Esse rapaz tava passando rodo ali por baixo, nas ruas do Recife Antigo. E eu, que bom, né? Felizmente encontrei esse outro. Chegou uma hora que eu ia ter que descer pro Marco Zero pra encontrar minhas amigas. E aí eu desci com esse menino, minha gente, com um faniquito, que eu parecia que tinha cometido um crime. Eu ficava assim, ó, olhando pra um lado, olhando pro outro. Fazia, ele vai aparecer e vai me ver com esse outro. Ele não sei o quê. Ai, meu Deus. Minha gente, que menina bestalhada é essa? Mulher véia abestalhada, com 30 anos na cara, com medo que o outro boy aparecesse e achasse ruim. Oxe, meu Deus, que ache ruim, rapaz. Mas não, fiquei lá agoniada, não sei o que. Aí eu fiz assim, ó, tipo, meio que dispensando o cara, vai, tá bom, vai embora. E aí lá embaixo eu tentava meio que tanger um pouco ele, não ficar tão abraçada. Acho que uma hora eventualmente ele percebeu, né, e eu fiquei mais ali com as meninas. E ele fez, ó, deu a minha hora, eu vou me embora. Foi-se embora. Eu fiz, graças a Deus, tá bom, ó, eu não quero mais boy nenhum perto de mim, já tô me sentindo muito caótica. E aí fiquei lá no show de brega com as meninas. Quando a gente tava nesse show de brega, eu comuniquei à minha amiga e a amiga dela o seguinte, gente, vai dar 4 da manhã. O lugar onde a gente estacionou o carro é só até 4 da manhã, não sei se vocês estão lembrados. E elas, ah, não, mas a gente tem que assistir esse show, não dá em nada, não dá em nada. Eu, ok, não dá em nada, beleza. Continuei lá. Aí ficou show de brega, não sei o que, ficaram até quase, meu irmão, acho que até quase 5:30 da manhã. Aí beleza, juntou todo mundo, a gente começou a voltar para ir pegar o carro. Quando chegou no estacionamento, o que é que acontece? Quem adivinha, quem adivinha, quem adivinha, quem dá mais? O estacionamento estava fechado, trancaram o estacionamento com o carro dentro. E aí começou aquela agonia, trancaram, meu Deus, trancaram o carro, que absurdo, não sei o quê. E eu, tipo, muito ali em sincronia com elas, dizendo realmente, que absurdo, tô com fome, vamos comer? E aí todo mundo olhou assim pra mim, insensível. Eu fiz, gente, eu tô com fome. Eu tenho certeza que não sou só eu que estou com fome. Todo mundo deve estar com fome. Nós comemos, conseguimos pensar melhor e depois vamos resolver o que nós vamos fazer. E aí o povo, pode ser. Mas aí uma parte do grupo, não, tem que resolver agora, porque o carro não sei o quê. Não tinha que... Minha gente, entenda, não tinha quem tirasse aquele carro dali. A gente já tinha se informado com as pessoas ao redor e o povo dizia, olha, só a partir das 10 horas. Vocês acham que eu, com o histórico que eu tenho, ia ficar até 10 da manhã esperando abrirem o estacionamento para tirarem um carro do qual eu avisei que era para ir antes tirar? O que é que acontece? Eu não sou uma pessoa de abandonar os meus ou as minhas, mas eu estava com fome. E o carro da pessoa que estava preso não era de uma pessoa que eu tenho intimidade, era amiga da minha amiga. Se este carro fosse de alguma amiga minha, eu ia dizer assim, olha aqui, mulher de Deus, olhe na minha cara. A gente vai comer e depois a gente vai resolver essa merda. Eu ia dizer pra ela. Eu talvez ia falar assim, ó, para com isso, para de dar defeito. Porque a menina estava em estado de choque, ela estava paralisada, porque o carro estava preso. E eu não tinha um pingo de intimidade com esta mulher para exercer a minha energia proativa de resolução de problemas, que inclui comer antes. E aí eu fiquei assim, né, acompanhando o ritmo um tempo. Como eu não estava em maioria, não tinha intimidade com a moça e não sou de abandonar barcos, fiquei faminta, mas fiquei. Isso eu fazia de instante em instante, né? Nossa, gente, a fome tá aumentando. Note que, no começo do rolê, antes de ir pro suposto camarote, a gente ia pegar 2 horas de engarrafamento. Eu cheguei no Marco Zero com fome. Quando a gente encontrou essa galera, esses amigos das minhas amigas,
eu prontamente fui ali na venda e comprei um pastel de nata, um sanduíche e uma caipirinha. Porque eu sou da opinião que bebo, mas não bebo de estômago vazio nem passo fome. Então eu já tinha sido a pessoa esfomeada do rolê desde o começo dessa saída. Quando eu peguei um monte de comida pra sair andando pelo Marco Zero e esse amigo é um dos boy peba, o que eu não peguei. Esse amigo da minha amiga disse, nossa, essa tua amiga é uma morta-fome, tava amarrada, tava presa, o que é que aconteceu com ela? E aí ficou uma brincadeira desse cara me chamar de Boquinha, que eu não gostei do apelido, sinceramente, não tinha intimidade com o cidadão, ele já de cara, né, carnaval, todo mundo é amigo, me brotou com esse apelido Boquinha, ficou me chamando de Boquinha. Ok, beleza. Corta para o final. Fiz uma volta, mas vamos de novo pro final. Estamos lá, todo mundo no estacionamento, o povo paralisado, sem saber o que fazer, esperando alguém magicamente aparecer quando foi dito que ninguém iria aparecer para tirar o carro, mas todo mundo resolveu esperar junto, algo que não ia acontecer. Pois é, resolveram. E eu fiquei lá com minha fome. E quando eu dizia, tô com fome, esse menino ficava, ai, também, tô esfomeada, né? Só pensa em comer, não sei o quê. Eu, ok, beleza, não tá mais aqui quem falou. O que acontece no meio dessa confusão? O boy, que eu não encontrei, começa a mandar mensagem. E eu começo a não responder. Aí o boy que eu não encontrei começa a ligar. E aí eu cedo, com pressão, não sei se vocês perceberam, me pressionaram a ficar, eu fiquei com fome. E agora o cara tava me pressionando a falar com ele porque ele estava ligando. Hoje quem liga múltiplas vezes está exercendo sim um tipo de pressão sobre a gente. E eu atendi ele, não, você tá onde? A gente tem que se ver, não sei o que. Eu falei, rapaz, eu tô aqui, esperando um carro que tá preso, com fome, não sei o que. Ele, eu vou aí, me manda a localização. Eu falei, também eu já não tô com outro boy, né? Mandei a localização. Detalhe, que eu fiquei. Pra você ver como eu sou trouxa. Eu ficava assim, ó. Eu ficava me cheirando pra ver se eu não tava com o cheiro do outro boy. E desde quando esses boys se importam com essas coisas? Aí esse famigerado chegou e abraço, e oi, meu amorzinho pra lá, meu amorzinho pra cá, beijo, não sei o quê. Aí o cara, o boy peba que me chamava de Boquinha, olhando assim, enviesado, né? E aí ele ficou lá comigo, tá, não sei o quê. Aí eu sei que teve uma hora que ele se afastou pra falar com um amigo dele. E eu acho que eu falei pela quarta vez, mas gente, eu tô com fome. E aí esse menino que me chamou de Boquinha se revoltou, assim, num nível. Também tá uma boca nervosa do caralho, né? Tem que estar comendo, tem que estar beijando, a boca tem que estar sempre ocupada. Eu fiquei assim, ó, desproporcional. Achei desproporcional. Esse menino que eu não conheço, não tenho nenhuma intimidade. Eu não lembro que eu respondi, minha gente, na hora, sinceramente. E eu devo ter respondido uma coisa que não foi à altura. Porque quando uma pessoa é sem noção comigo desse jeito, escrota mesmo, eu fico sem ação. Sabe por quê? Porque eu normalmente não sou uma pessoa escrota com as outras pessoas. Então, quando alguém vem com um nível de escrotice cavalar, eu, de pronto, não sei o que responder. Porque eu não tô esperando aquilo. Beleza, aí eu fiquei lá com esse segundo boy peba, conversando, pá, não sei o que, esperando. Aí o boy peba teve uma hora que começou a ficar impaciente também, né? Tipo, sim, mas ó, vocês vão ficar aqui parada, né? Esperando esse carro. Menina, isso não vai resolver agora não, não sei o quê. Aí ele fez, ó, eu tenho ideia melhor. Vamos pra minha casa? Vamos pra minha casa, agora tu... Quando for entrar, minha mãe não pode te ver. Aí tu tem que entrar pelos fundos. E aí quando tu entrar, tu tem que ter cuidado com o gato. Porque o gato faz barulho, ele pode estranhar quando te vê. Então, tipo, tinha um gato, tinha uma mãe que não podia me ver. Eu tinha que entrar pelos fundos, provavelmente sair pelos fundos também, né? Analisei aquele convite, fiz assim, olha, acho que esse convite não tá bacana, não tá à minha altura, não vou não. Ele, não, pô, que besteira, vamos, dá pra entrar, dá pra desenrolar. Eu fiz, então, eu não tô querendo desenrolar, meu amor, com você. Ele fez, poxa, tá bom, tudo bem, depois a gente marca, não sei o quê. Ó, eu acho que eu vou indo então, tá? Tipo, não tem mais muito o que eu fazer aqui. De fato, não tinha mais muito o que ele fazer lá, ele foi embora. Aí, ok, essa história passou. A vida foi continuando. Esses dois boys peba, eu nunca mais vi na minha vida. E esse rapaz, que disse que eu era uma boca nervosa do pi, ficou me seguindo no Instagram e depois começou a conversar comigo como se ele fosse meu amigo. E ele era engraçado. E aí eu, conversando com ele, falei, pô, ele tava falando na resenha, né? Tava tirando onda, tipo, vou dar uma chance de conversar, de trocar uma ideia. Ele é de São Paulo. E aí eu tava numa época que eu tava cogitando morar em São Paulo por um tempo. E chegou o dia dessa minha viagem pra São Paulo e eu tava em contato com esse menino.
E aí ele fez, pô, bora marcar, a gente combina aqui de sair e tal, não sei o quê. E aí eu fiz, beleza, eu já tinha desfeito aquela impressão ruim que eu tava dele. Porque, veja, quando lá no carnaval a gente subiu no camarote, queriam me arrumar pra ele. Mas não rolou a química, sabe? Não me senti atraída na hora. E tinha gostado desse outro rapaz. Então eu acho que isso gerou um recalque. Acho não, tenho certeza. Porque toda a censura, né? Boquinha, boca nervosa. Ai, meu Deus, tem que estar com a boca ocupada. Tá beijando os caras, tipo, já emitindo o julgamento. Porque eu sou mulher, eu não posso estar beijando os caras, né? Mas se for os caras, isso é super normal. Tá beijando várias. Enfim. Corta para São Paulo, onde eu já tava de boa com esse boy peba. E aí eu falei, tá, beleza, vamos sair. Fui, encontrei este bendito e a gente foi lá comer lamen. E conversando com esse cara, não sei o quê. Conversa vai, conversa vem, conversando da vida e de planos, né? Eu tava pensando em ir pra São Paulo. E aí ele chegou pra mim e disse assim, sabe que quando eu te conheci, eu te achei uma puta insensível. Eu juro. Galera, eu juro, foi isso mesmo que ele falou. Dentro de uma conversa aparentemente normal e amena, ele me jogou essa pérola. Quando eu te conheci, eu te achei uma puta insensível. Mas até que tu é legal. Puta insensível. Puta porque eu fiquei com dois caras. Insensível porque eu não queria esperar o carro. Repare que para mulher é muito fácil cair em rótulos como esse. Você é uma puta. Você é uma insensível. Tipo assim, as pessoas, em grande parte, não sabem nada da sua vida, não têm contexto de situação, mas elas simplesmente se sentem muito à vontade para jogar os rótulos em você. E de repente, eu estava ali, saindo com um cara que abertamente olhou na minha cara e disse: eu te achei uma puta insensível. E aí eu fiquei. Lembra aquela coisa de que eu não sei reagir quando a pessoa é escrota? E aí eu fiquei assim, é o quê, véi? E aí ele fez sério. Porque tu tava lá ficando com aqueles caras, tipo, já tinha ficado com um, aí ficou com outro. Oh, como se ninguém faz isso, né? Oh, como se os caras não vivessem fazendo isso, né? Aí eu, E ele, porque tipo, eu te achei muito insensível com a questão do carro, fulaninha tava preocupada, e eu fui explicar. Por que eu fui explicar? Problema na minha cabeça. Eu devia ter dito assim, meu queridinho, tu se acha muito bonitinho, muito engraçadinho, muito as coisinhas todas do mundo, mas dá licença que eu vou me embora? Eu devia ter feito isso. Mas não. Eu, de alguma forma, fiquei ali, tipo, tentando explicar e dizendo, meu irmão, não acredito. Então, tipo, tu ficou achando que eu era puta insensível, tá fazendo o que aqui comigo, conversando, comendo lamen? Não, porque depois eu vi que você era legal e não sei o quê. E, tipo, queriam juntar a gente, mas não tinha nada a ver. Eu sabia que não tinha nada a ver desde o começo. Recalque. Então, no final das contas, eu sou uma puta porque a autoestima do homem hétero foi atingida de tal forma que ele tem que fazer alguma coisa pra ele se defender, né? Que é me chamar de puta. E aí, gente, esse é o resumo do resumo de uma conversa desagradável que eu tive lá em São Paulo, em tantas esferas que eu não sei nem explicar. E muitas vezes acontece que a gente tá numa situação desagradável e as pessoas são tão desagradáveis que a gente não consegue nem perceber o quanto a gente está sendo atingida ali naquele momento. Porque tudo que ele falava era para me atingir. Por exemplo, eu falei assim, tô fazendo curso de roteiro de humor para testar algumas possibilidades, estava querendo criar um canal do YouTube. Ele fez, e tu é engraçada? Tô tentando achar graça em tu até agora. Mesmo assim, foi. No momento, eu realmente não sei como lidar com aquilo. Então eu não sei dar uma resposta mais incisiva, uma resposta de combate, sabe? Eu simplesmente absorvo. As minhas vozes ficam, meu irmão, por que ele disse isso? Tu ouviu? Aí a outra faz, meu irmão, ouvi, foi isso mesmo. Aí a outra vai, diz assim, manda ele tomar naquele canto. Aí uma outra voz diz, calma, mulher, não é assim também não. E aí as minhas vozes, aquela ampulhetinha do Windows, ou aquele meme da Nazaré, é o que acontece quando eu escuto algo, as vozes elas estão aqui se debatendo, mas de alguma forma elas entram num consenso de que eu me explico. E eu não quero mais me explicar. Não, 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 vozes, trabalhem melhor, funcionem melhor, eu não quero mais explicar, porque eu acho que a gente não tem que explicar nada quando a pessoa tá sendo escrota com a gente. Então, isso é um vídeo de boys pebas, os dois que eu fiquei, 3 boys peba, só que um deles é escroto. Pronto, é isso. O fato é que, fique você com um boy, com 2, com 50 ou com nenhum, meu amor, você é livre para você fazer o que você quiser. A vida é sua, borboleta. O que me leva à minha caneca do vídeo. Todo vídeo eu tô trazendo uma caneca e ela diz o seguinte: alma de borboleta tinha ela, voa e pousa, sempre bela, mas nunca, nem por um decreto, ela segue um caminho reto. Meu anjo, e daí se você não quiser ficar com ninguém? E daí se você quiser ficar com 2? E daí se você quer ser aquela romântica que fica só com um e de repente espera que esse boy peba vai dar em alguma coisa? Tudo bem, porque às vezes até dá.
Não importa, não é direito das pessoas estarem julgando você, principalmente um boy peba, principalmente um cara ridículo que não sabe absolutamente nada da sua vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você quiser adquirir a minha caneca da borboleta, ou das mulheres que mudam o rumo da história, ou qualquer outra, eu vou deixar aqui, meus amores, o link do meu Instagram. Lá você pode falar comigo por direct ou pela bio, acesse ao meu WhatsApp. Deixo aqui meu WhatsApp também. Vou deixar tudo aqui. Me sigam nas outras redes. Deixem um like. Um beijo e até o próximo Boy Peba.